Olá, sejam muito bem-vindas ao Papo Sav Médica. Hoje eu vou ter o enorme prazer de conversar com a doutora Ani Salim. Ela é médica e vai contar para vocês todo o processo dela sobre essa transformação, né? E como foi aí após o SavMed. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acabei de colocar o fone. Então não sei se atrapalhou. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu quero colocar o fone para eu falar um pouquinho mais baixo, para eu guardar a minha voz para amanhã. Amanhã a aula promete, gente, então não posso exagerar. Vocês estão me ouvindo, gente? Só confirma para mim se você está me ouvindo. Você que está aí. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo, se tá ok. Eu preciso que alguém diga assim, tá ok ou não, para que a gente possa continuar. Sim, obrigada, Jéssica. Então, nós estamos na Semana da Médica Investidora, né? Um evento que eu preparo com muito carinho, com muito amor, para as colegas médicas que querem aprender a colocar o dinheiro delas para trabalhar por elas. Travei? Voltou? Sinaliza aí, gente, porque eu fico pensando que eu não posso continuar, né? Travou? Voltou? Como é que tá? Voltei, gente? Voltou, alô? Então, obrigada. Então, assim, nós estamos na Semana da Médica Investidora, né? Nós passamos pela aula 1, pela aula 2. Hoje eu tô até com a voz cansada, porque nós tivemos plantão no Zoom hoje, de 10 da manhã até as 17. Nossa, gente, foi muito legal. Os colegas entraram e participaram do plantão. Foi maravilhoso. E hoje eu estou trazendo aqui uma super convidada que ela vai contar para vocês sobre esse processo de se tornar médica investidora, né? Como é que foi isso, as dificuldades, né? Real, né? Um papo real. Então vamos conversar aqui com a Ani para ela contar para vocês a transformação dela. Estou convidando a Ani e vocês, gente, estão acompanhando a Semana da Médica Investidora. Nosso evento é gratuito e ainda dá tempo de se inscrever para quem não se inscreveu ainda, tá? Ainda dá tempo de se inscrever. Ani, se você puder me mandar uma solicitação, eu tô te mandando, mas não tá aparecendo aqui. Não tá, eu tô te convidando, mas não tá aparecendo. Então, não sei o que acontece. Se você puder me mandar a solicitação, às vezes vai facilitar. Vocês estão participando? Gente, ontem foi intenso, né? Eu vi que vocês participaram muito e hoje eu vou até conferir os testes de vocês, se vocês estão respondendo os testes, porque não se esqueçam, né? Para participar de todo o desafio, é muito importante que vocês respondam os testes também, tá? Que vocês coloquem lá, né, as respostas de vocês, para saber se vocês estão aprendendo. E nós vamos acompanhando aqui, né? Se vocês estão aprendendo, se vocês estão gostando, tá? Não tô conseguindo, Ani. Você consegue me chamar? Bem-vinda! Muito bem-vinda! Obrigada. Que prazer poder conversar com você. Que bom que você aceitou nosso convite. E eu tenho certeza que a sua história inspira muitas outras colegas. Eu sempre falo um pouquinho sobre você, não falo seu nome, mas sempre falo um pouquinho sobre você. Então, eu tenho certeza que é inspiradora aí para outras colegas também. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse profissionalmente para as colegas te conhecerem, para saberem, né, quem é a Ani. Então vamos lá. Eu me chamo Ani,
sou médica formada pela Universidade Federal do Pará. Ano que vem eu vou completar 15 anos de formada. Sou pediatra. Essa parte eu não me lembrava, que era da UFPA. Sou da UFPA. Formei em 2009. Ano que vem minha turma completa 15 anos. E, bem, sou mãe de uma mocinha de 7 anos. Sou casada. E entrei no vendaval da medicina, e que acho que muitas de nós entram, né? No turbilhão de trabalho e não conseguir se organizar e ter dificuldades realmente de conseguir entender para onde estava indo o dinheiro que eu ganhava, onde ele estava indo parar, e a sensação extenuante de trabalhar, chegar no final do mês, o dinheiro caía, ou durante o mês o dinheiro caía e as contas iam sendo pagas e sobravam contas e faltava dinheiro e tinha que trabalhar mais, mas eu não conseguia mais trabalhar mais porque os dias já estavam totalmente ocupados. E acho que todo mundo já, boa parte de nós já viveu isso em algum momento durante a vida pós-graduação, né? Pós-término de faculdade. E Nós só, e somos... só, só compartilhando aqui, eu não sei se você vivenciou isso, mas eu tive essa sensação que, assim, gente, eu não luxava. E eu não sabia para onde o dinheiro ia. Eu digo, gente, eu não vivo luxo. E o dinheiro não dá, e o dinheiro acaba. Era uma sensação muito esquisita. Era muito assustador algumas coisas assim, porque eu falava, gente, a gente sabe que o médico recebe, em comparação com a sociedade, nós temos uma renda muito, né, comparativamente alta, mas ao mesmo tempo o dinheiro não aparecia. Aí eu falei, meu Deus, eu não sou louca, eu não sou irresponsável, para onde está indo isso? Eu cheguei a verbalizar, eu acho que eu nunca vou me aposentar, eu acho que eu nunca vou conseguir parar de trabalhar, acho que a nossa geração não nasceu para isso, os nossos pais conseguiram de alguma forma, mas a gente não vai conseguir. E isso era uma coisa que, para mim, me entristecia, mas eu constatava que era uma realidade, que não poderia ser diferente. Conformou. Exatamente. E assim, conversando com outros colegas, eu via que isso era uma realidade geral. Era muito raro ver alguém que estava fazendo diferente. A maioria das pessoas estava patinando da mesma forma. Eu falava, gente, então é isso. E quando eu ouvia falar de investimento, ou de bolsa de valores, ou de fundos imobiliários, para mim parecia algo tão distante, tão irreal, tão fora do meu mundo, que eu jamais achei que eu fosse capaz de aprender algo nesse sentido, e que isso poderia ser algo que poderia mudar esse mindset, essa concepção que eu tinha sobre perspectiva de vida e de organização. E acho que, né, hoje os nossos celulares eles são muito espertos, então eles ouvem a nossa vida, e você apareceu para mim como uma página patrocinada, propaganda no Instagram, Semana da Médica Investidora. Isso foi comecinho do ano, acho que março, por aí. Foi uma época que eu estava extremamente financeiramente enrolada, assim, de cabelo em pé. E a sensação que eu tinha era justamente essa, de que eu não conseguia organizar nenhum setor da minha vida porque eu não conseguia organizar a minha vida financeira. Eu falei, vou fazer a Semana da Médica Investidora, os 3 dias, o que eu aprender é lucro e depois eu vejo o que eu faço. Na época, eu estava realmente até meio sem condição de bancar a possibilidade de entrar, de fazer o SabeMed. E fiquei bem... E aí comecei a te assistir. Não sei em que horário você está fazendo agora, mas na época era bem cedinho. E aí eu lembrava, estava levando a filha para a escola, liguei a primeira aula, assisti a reprise, fiquei com aquele bichinho, né? Vontade de querer ouvir mais. Fui para o segundo, terceiro, aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de fazer esse curso.
E tem que fazer acontecer, porque não adiantava ser um curso que eu me matriculasse, que eu investisse o dinheiro que eu não tinha e que eu também acabasse não comprando e sendo uma coisa que eu não aplicasse. Falei, não, vou fazer e vou fazer sério. Peguei o cartão da minha mãe. Essa parte eu Parcelei não o curso. sabia. Parcelei o curso em 12 vezes e fui fazer. E Olha, não, quando a gente quer, a gente dá um jeito, gente. A gente dá um jeito. e eu sempre falo, que eu acho que é isso que você fala, né? Quando você propõe na Semana da Médica Investidora, você propõe um investimento semente de R$ 200. E naquele mês eu não tinha R$ 200 para lançar fora do orçamento e fazer investimento semente. Não tinha mesmo. E eu falei, não, assim que virar o mês, assim que eu tiver o dinheiro, eu vou fazer, eu vou abrir a conta na corretora, eu vou fazer certinho. E foi isso que eu fiz. Quando virou o mês, eu comprei ideia, fui, comecei a seguir e assim, eu assistia a aula, ouvia a aula, né? Não nem assistia, eu ouvia a aula no translado, levava a filha para a escola ouvindo, ia buscar a filha ouvindo, ia para um plantão ouvindo, Como é o nome? voltava. É Luísa o nome dela, Luísa, né? A Luísa já tá quase a Luísa já uma criança, tá, a criança Luísa, investidora, né? criança investidora. E, e assim, a gente foi fazendo acontecer. Aí, às vezes, eu ouvia de noite, pegava no sono, acordava no dia seguinte, meu Deus, onde é que eu parei? Deixa eu continuar. E aí, claro, tem alguns módulos que precisava depois sentar, anotar, tirar o máximo. Acho que a forma como o SavMed ele é pensado, ele é feito para tirar a gente do 0 ao 100. Foi muito transformador e para mim foi transformador como pessoa. Assim, acho que eu te admiro absurdamente. Você é uma pessoa assim que teve uma função na minha vida, você não tem noção. Eu me emociono um pouquinho, Eu também. porque realmente a gente nunca se viu pessoalmente, mas assim, você não Não. tem Mas a noção gente do. tá pertinho Tá de se pertinho ver. disso. Realmente assim, eu estava conversando ontem com uma colega que estava fazendo a Semana do Médico Investidor, a gente saiu para comer ontem à noite. Ela falou, olha, você me marcou e eu tô assistindo a Semana da Médica Investidora. Falei, nossa, cara, faz isso, por favor. Aí ela, e assim, uma das coisas, eu não sei nem se ela tá agora online com a gente, mas eu falei para ela, falei assim, eu só consegui organizar outros aspectos da minha vida, parar e ter tempo para olhar para outros aspectos da minha vida, quando eu parei de me afogar na minha vida financeira. Quando eu consegui ter tempo de sentar, olhar a minha planilha, organizar, entender meus gastos, controlar, entender quem era eu naquela loucura, e aí eu consegui enxergar outras N coisas. A, a, a Animãe é melhor, a Animédica é melhor, a Animulher é melhor hoje do que era há 6, 7 meses atrás, por conta de ter conseguido ter esse olhar. Eu acho que isso foi muito, 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 muito transformador na minha vida. Muito. Eu acredito realmente assim. E eu, eu sou uma pessoa com. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa com perfil arrojado. Eu fui me arriscando e, lógico, com segurança, com conhecimento, com o subsídio que você foi dando pra gente. Depois acabei continuando com outras mentorias contigo, mas assim, do SavMed já foi incrível. Incrível. Assim, eu recomendo de olhos fechados todas as colegas. Eu sou aquela que vira quando alguém fala, então, mas você conhece essa pessoa? Não, segue ela lá, olha, ela faz um negócio. Vai, dá um voto de confiança, porque assim, hoje em dia tem tanta gente vendendo, e eu não vou dizer que os outros não são bons, eu não sei, eu não conheço, eu conheci o seu. E o seu eu sei que funcionou. E que funcionou porque você tem essa empatia de ter passado por tudo isso e de enxergar. É muito verdadeiro as situações que você apresenta para a gente como colega médica, entendeu? Então, são verdades muito importantes. Né? É isso. Eu estou até sem palavras, assim, estou até...
Porque eu falo, é difícil, porque eu falo assim, gente, sabe, MED não é um curso de finanças, é algo que transforma a sua vida. Mas é difícil explicar, é difícil eu explicar, né? Porque a pessoa pensa assim, ah, que transforma a vida, né? Eu vou aprender a investir, o negócio vai transformar a minha vida. Parece que é papo de quem quer vender Entender? alguma coisa, sabe? É papo de quem quer vender, mas não é. E quando você fala, isso se torna muito mais real para quem está ouvindo. Então, e também, né, você falar assim sobre as outras áreas da sua vida, porque eu enxerguei isso em mim também, né? Quando eu comecei a me organizar, eu me tornei uma mãe melhor, uma médica melhor, né? Uma pessoa melhor que me preocupava mais comigo mesma, de saber dizer não, porque eu sabia a consequência daquilo na frente. E assim, é uma é uma mulher que amadurece de verdade, porque parece que a gente forma médica e você tem a maturidade em ser médica, mas você não tem a maturidade de gerenciar o que a medicina te propõe financeiramente. E você vive aquela menina que não gerencia nada, né? Que acha que é só exercer a boa medicina que tá, o sucesso está garantido, sei lá, se é mais ou menos isso, mas é tão diferente ouvir você falar, né? E não é a primeira vez que a gente conversa, porque né, tem Sabe Média, tem mentoria, enfim. Mas é tão diferente, né, quando a gente está batendo um papo assim. E, e na Semana da Médica Investidora, esse seu depoimento ele ainda é mais impactante para mim, porque eu sou muito julgada nesse período, sabe? Eu recebo muitas mensagens de julgamento, eu recebi uma mensagem de julgamento essa semana bem pesada. Então, assim, eu recebi muitas mensagens de julgamento de por ter mudado de profissão, de julgamento por tantas outras coisas, né? E você dizer assim, ah, você não tem ideia do que você foi, do que você representa na minha vida, é muito importante, não só para quem está ouvindo, mas para mim, né? É algo pessoal que reforça, né, uma missão, um propósito, que você já sabe, que você já ouviu falando várias e várias vezes sobre isso. Então, obrigada, né? Obrigada, porque acho que isso é bem legal. Sabe, Suzana, assim, recentemente não, tem acho que uns 3 meses mais ou menos, eu tive uma reunião com uma equipe e aí a gente só trabalhava online e juntou médicos, enfermeiros e tal. E aí a roda era basicamente para falar sobre, assim, alguns fun facts, né? Algo diferente. E as pessoas foram falando e eu fiquei parando e falei, Cacilda, eu não tenho hobby, eu não tenho, porque eu não tinha tempo para essas coisas. E foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo. Eu consegui ter tempo de fazer coisas que eu tinha vontade, de retomar hábitos que eu gostava de fazer e que eu parei de fazer porque eu não tinha tempo de fazer. E é exatamente, conseguir parar para olhar para partes da minha vida que estavam recobertas por viver super cansada, ou então quando estava parada, era pensando numa solução, pensando em como ia fazer. E essa Esgota, né? fluidez, É uma energia essa que esgota. fluidez é muito. Te permite abrir os olhos e enxergar outras possibilidades na vida. Isso é bom demais, gente. A sensação é muito boa. Isso não tem preço. E eu sempre faço essa pergunta para as colegas e eu queria te perguntar, caso a Anne tivesse bem orgulhosinha, sabe? Bem orgulhosa mesmo de não pedir ajuda para ninguém. Eu queria saber em que pé de vida você estaria neste exato momento, 6, 7 meses depois. Porque assim, você teve que chegar para sua mãe e dizer, mãe, eu tô precisando de ajuda. Né? Você tá pedindo cartão de crédito, ninguém pede cartão de crédito se não estiver precisando de ajuda. Então você chegou para ela, você teve que tirar o orgulho, né? Dizer, mãe, estou E eu precisando de ainda digo um ajuda. pouquinho mais, tá? Eu acho assim.
eu comecei a me envolver mais, publicar mais no Instagram, essas coisas assim, recentemente. Eu era bem bicho do mato para rede. Assim, eu era de publicar pensando em publicar coisa da minha filha para família que está longe, mas não, imagina, me Profissionalmente. expor dessa forma que eu tô aqui, porque assim, eu tô aqui com você, eu tô online, as pessoas que me conhecem, que estão lá na minha rede, estão vendo que eu tô online, estão entrando, estão Uhum. sabendo talvez de coisas da minha vida que não saberiam. E isso, né, a Incomoda, né? gente. Essa é pesada. É. Mas, ao mesmo tempo, é o tipo da coisa, exatamente o que você falou. Se a gente se mantém orgulhoso num pedestal, a gente acaba caindo, né? Primeiro que ninguém vive só. E segundo, porque numa situação dessa, eu acho que a gente foi, assim, acho que existe uma cultura de status, onde a gente foi ensinado a, né, o médico tem Manter, né? que ter, exatamente. Então, assim, quantos de nós não mantivemos status e em nome desse status nos endividamos, nos comprometemos financeiramente e abrir e falar assim, caramba, ó, errei feio, errei porque não tinha conhecimento, errei porque não sabia fazer, errei porque me empolguei achando que dava para fazer de um jeito, não dava, errei porque achei que o limite do cartão de crédito, o limite da conta do cheque especial era dinheiro e não era, né? Mas a gente tem que falar, ó, ok, e agora? Né? Vamos fazer diferente. Então é isso, eu acho que E é se exatamente. não tivesse? Eu quero saber. Não, se não tivesse, Ah, lascada. Tava lascada. Eu não sei. Não sei, assim. Acho que eu já teria tido problemas de ordem psicológica bem graves, porque é algo que ia me gerar um você surto já aí em algum estava momento. num limite ali, né? Já tava assim. E problemas de saúde mesmo, físicos, orgânicos, eu acho que assim, e o corpo tão doentes, né, por conta de estar somatizando esse tipo de problema, esse tipo de preocupação. Então, com certeza, se lá atrás eu não tivesse tomado uma decisão à rédea, e foi penoso, assim, acho que desde tudo, desde olhar para onde estava indo, enxugar, é streaming que você cancela, é, é gasto supérfluo que você entende que você não precisaria daquilo naquele momento, é dizer não que antes seriam sims. Se desfazer Então, de coisas que se você desfazer disse aqui. de coisas então assim é um é um é um É exercício. engraçado, né? Porque você se agarra em uma coisa que te faz mal e para se desprender desse negócio que te faz mal é difícil. Para que você encontre outra pessoa no meio desse turbilhão, uma pessoa muito melhor, uma pessoa, né, com menos ansiedade, uma pessoa financeiramente mais madura, mais equilibrada, mais tranquila. Mas como é difícil se desprender de algo que está te prejudicando, né? É Mas, meio louco. mas é isso que eu acho que o SavMed, quando você fala, o SavMed não é um curso de finanças, o SavMed é um curso para a vida. Isso é verdade. Tem módulo inicial, quando você faz toda aquela caminhada de virando a chave mental, refazendo a mentalidade, quebrando crenças limitantes. É muito isso, porque no início a sensação é de estou deixando de fazer, estou falhando porque não estou conseguindo fazer da mesma forma que fazia antes. Mas a forma que você fazia antes estava te deixando mal. Então entender isso é amadurecer, é dar lugar da menina à mulher, dona da sua vida, que é capaz de fazer as coisas da melhor forma. E esse amadurecimento, ele é um grande desafio, lógico, né? Todo amadurecimento requer alguns desafios. E eu queria até te perguntar se esse processo de privação, entre aspas, porque não é necessariamente uma privação, mas de novas escolhas, hoje
você sente essa privação, Não, entendeu? não mais. Não, mas foi no começo foi impactante. Aos poucos foi se tornando até prazeroso. Mas e assim, aquela coisa do quando você tem sempre o exercício da constância, porque aquele bichinho tá ali. Então, avaliar sempre, olhar, entender como é que foi o mês anterior para pensar o que, que você vai fazer para frente, entender as escorregadas para não repeti-las, ficar de olho sempre aonde você chegou, para onde você não quer voltar. Então, E é, hoje, seu dinheiro está investido, você tem dinheiro investido, porque antes você não tinha R$ 200. O desafio é verdade. E hoje? tá, sim, eu Não, tô, não, tô conseguindo. sem valores, Não, né? não, Não precisa falar valor. sim, eu estou em processo de construção na minha reserva de emergência. Eu invisto, ainda estou em processo de aprendizado, claro que eu acho que isso é constante. Então, mas assim, hoje eu tenho diversificação. Eu tenho investimento em ação, em fundo imobiliário, em renda fixa. Tô assim, fazendo algumas mudanças até na carteira, limpando, tirando algumas coisas e colocando outras, fazendo algumas avaliações nesse sentido. Entendo hoje, por exemplo, quando que todo mundo, né, morre de medo. Ah, mas e se a bolsa baixar? Eu tenho que vender tudo porque eu estou perdendo dinheiro. Então, assim, hoje eu consigo enxergar aquilo não como algo tão assustador, muito e até amigável, porque eu consigo enxergar oportunidades onde antes eu não enxergava absolutamente nada. Não vou nem dizer que eu enxergava, para mim era grego, né? Então, Poxa, eu fico muito legal. A colega tá falando assim, eu que nem sou médica, mas estou tentando passar no vestibular, já estou aqui. E quem dera, que né? linda, Se, que linda, essa daí vai longe. isso quer dizer, quem dera se todo mundo tivesse essa mesma mentalidade. E é incrível, Ani. Eu tenho recebido muitas mensagens assim, é lógico que não é a maioria, mas eu tenho recebido mais mensagens desse tipo: ah, me formei há 50 dias. Ah, te acompanho desde a residência. E agora tô aqui. Tipo assim, eu tenho visto mais isso acontecer, sabe? Colegas assim, ah, Eu acho que a gente precisa. Eu vi, assim, eu vejo que você acaba militando em algumas questões relacionadas à questão do quanto as mulheres às vezes são vítimas de abusos, questões de relacionamentos tóxicos e tudo mais, né? E às vezes até as pessoas caem matando. Eu já vi alguns comentários, como você fala, bem hostis. tem E bastante. eu acho que assim, há muitos casos. Isso existe, isso precisa ser falado, isso precisa ser tocado. E essas pessoas, essas meninas recém-formadas de 20 e poucos anos, precisam ter uma outra possibilidade de enxergar o mundo que uma boa parte das mulheres da nossa geração e das anteriores não tiveram. E eu acho que isso não estou querendo ser sexista, sabe? Mas assim, sim, a gente tem que olhar isso diferente. Eu falo sempre isso. As pessoas falam, porque vamos falar de oportunidades. Eu falo, gente, só do fato da gente ser mulher, o conceito é diferente, a cobrança é diferente, as demandas são diferentes, a nossa carga horária é diferente, porque quando acaba a carga horária de trabalho, você chega em casa, você tem uma outra demanda te esperando, você pode ocupar o cargo mais alto, você ainda terá uma demanda afetiva, Exatamente. de filha, de esposa, sabe? Que é uma demanda invisível Não, para a maior parte. e assim, isso não é nem cultural, isso é Tem instintivo. isso é inerente. O pai pode estar do lado e o filho diz, mãe. É instinto, cara. É Eu, instinto. Então você pode querer brigar. O eu filho vai ouço. atrás de você. O marido pode estar ali. Eu quero te ajudar, filho. Não, eu quero minha mãe. Tipo, você pode ter o melhor marido do mundo do lado, mas o filho, as demandas para a mãe são diferentes, sabe?
Então, se nós não tivermos preparadas para isso, e outra coisa, a nossa profissão, né, nos dá a possibilidade de você ganhar de um mês para o outro o que pessoas, né, de cargos, não sei se eu vou usar a expressão certa, mas cargos corporativos, esses cargos assim que você tem que ir subindo o degrau, sendo promovido, tarará, as pessoas demoram lá um tempão para chegar. E aí é uma menina, acabou de formar, ela ganha, se ela quiser, gente, ela ganha 30 mil reais no mês. Solteira, não casada, dorme no hospital, vive, ganha, consegue. A gente não quer, não é mais o ritmo, tipo, né? Você até consegue, mas num ritmo bem. Imagina, do mês pro outro você ganha 30 mil reais, se isso não sobe pra cabeça e você começa a fazer besteira, financeiramente falando, né? Então, eu sou a chata da história, né? Eu falo mesmo. E assim, eu vejo que as pessoas acham que eu repito muito as coisas. Você vê eu falando sobre o tempo, sobre qualidade de vida, blá, blá, blá. Mas é porque o tempo inteiro tem pessoas novas e novas e novas chegando, que ela chegou à mesma pergunta: por onde começo? Então, se eu não estiver falando a mesma coisa, você já sabe que você não precisa mais ficar olhando esses pequenos vídeos, que você tem coisas mais aprofundadas para seguir. Mas aqui é isso, a gente precisa brigar pela pela nossa vida financeira saudável, né? Pela nossa vida rica por essência, que é o que eu falo e repito aqui. E ela começa a fazer muito mais sentido quando você enxerga uma nova mentalidade, né? A mente da médica investidora, ela é diferente. Você sente isso? Médica investidora, ela tem uma mente diferente. E assim, eu acho que da mesma forma que você tem, acho que isso como missão, acho que muitas de nós que saímos do SavMed levamos essa sementinha. A sensação de que precisamos dividir isso com o mundo. Precisamos fazer com que outras pessoas entendam que isso é necessário, que isso é possível, que existe como sair desse momento de escuridão, de dificuldade. E assim, teve uma situação muito engraçada recentemente. Eu estava com os meus tios, que estão na casa dos 50 e poucos anos, e a gente estava conversando, e eu comecei a conversar com meu tio sobre isso, e eu abri a real, assim, olha, eu estava assim, eu fiz um curso, e eu encontrei uma pessoa que eu considero minha mentora, ela, assim, me ajudou muito, abriu meus olhos, eu fiz esse curso, isso me... E aí começou a falar, e aí eu falei, olha, um dia eu fui de 0 a X num período tal, e a minha tia não aguentou. Ela falou, como você fez isso? Aí eu falei, então, abrindo mão de tanta coisa e ao mesmo tempo reconquistando tanta coisa. E é isso. Então acho que a gente precisa fazer isso para o mundo. Eu ontem dei, não sei se você já viu, ontem na aula 2 eu dei o exemplo daquele elefante. Não sei se você já viu isso na internet, mas que os elefantes, que eles são adestrados, você amarra uma corda no pescoço dele, você pode colocar numa cadeirinha de plástico, que ele não sai de lá. Por quê? Porque quando ele é bebê, eles amarram ele numa corda e botam num tronco. E ele tenta sair, tenta e se puxa, até que na mente dele ele entendeu que aquela corda ali ele nunca vai conseguir sair dali. Depois que ele entende que ele nunca vai conseguir sair dali, você pode botar numa cadeirinha de plástico, pode botar uma criança de 5 anos segurando que ele não sai dali. E eu percebo que a nossa mentalidade médica é meio assim, tipo, não, essa é a vida, né? É assim, tu é assim, tu também, então todo mundo é assim, então essa é a minha mentalidade. Bem-vinda, né, ao mundo de médico. Você tem uma mulher com um potencial gigante, né, de toneladas de força, como um elefante, mas você pega uma cordinha, amarra ela ali num pezinho de uma cadeira e ela fica, acreditando que não tem potencial. Então, você jamais imaginou que você seria capaz de ter saído do zero para, sei lá, quantas vezes acima disso, num período tão curto, se você não tivesse compreendido, peraí,
Eu não preciso ter essa mentalidade desse jeito. Eu posso romper com isso, apesar de tem 15 anos de formada, tem 15 anos que eu acredito que esse é o normal. Na verdade, é o comum, que não é o normal. Então, é como se você fosse a elefanta, né? Que enxergou que existem outros elefantes livres e que têm força, sei lá. Eu acho que eu vejo isso nas colegas médicas, elas têm potencial, são mulheres super inteligentes, que têm capacidade de entender o que são os investimentos, o que é a bolsa, têm capacidade de investir sozinha, de gerenciar bem a vida financeira, mas sem ser animal. Super potente, forte, preso numa cordinha, numa mentalidade que foi o que colocaram na cabeça dela. Sim, sim. E Então, eu falei isso ontem na aula, eu acho que faz sentido nessa história que você está falando. Tipo assim, como assim você conseguiu isso? Você vai dizer, nossa, foi tanta coisa que aconteceu, né? Para conseguir, e ao mesmo tempo que você abdicou de muitas coisas, mas foram, como eu digo, né? São nãos, alguns nãos, mas porque vem vários sims, de uma mudança. Então, quem não está satisfeita com a forma que está, se não tomar uma atitude, vai continuar presa numa cadeirinha de plástico, é isso aí. né? Então, eu queria que você desse, para a gente encerrar, assim, três dicas, né, para quem está assistindo a Semana da Médica Investidora, vai abrir vaga do SavMed, né, bem agora, essa semana, turma 27. Então, que dica você daria para os colegas, né? Primeira dica, vou cair no lugar comum, mas façam PubMed, inscrevam-se. Dá, assim, acreditem, eu acho que primeiro essa questão, acreditem que é uma possibilidade real de virar uma chave que até então a gente não enxerga, de uma porta que se parece fechada. Essa acho que é a primeira de todas. Segundo, tenho certeza que quem assistiu às aulas, quem está assistindo a gente agora, que estava na dúvida, vai, né, provavelmente se sentir um pouco mais confiante depois de ouvir essa nossa conversa. E depois que estiver matriculado, faça aquilo como se daquilo dependesse a sua vida. Os horários livres que você tiver, pode ser um horário de um lanche, de um almoço, um momento que você estiver dirigindo, na hora que você estiver deitado, na hora do repouso no plantão. Faça acontecer, de verdade. E, assim, A mudança vem, né? Se você eu fizer, acho que vem. esse o 3, mas acho que a terceira é. Depois conta pra gente como é que vai ser daqui a uns meses, porque quem conseguir fazer certamente vai sentir a diferença. A nossa turma, depois que terminou o grupo, a gente montou um grupo Ai, nosso. que A gente legal. troca muita figurinha, assim, de cada uma tá num tempo diferente, cada uma tá numa vibe, né? Mas assim, uma fica puxando a outra, uma fica dando dica para outra, olha, eu tô fazendo dessa forma por conta disso, disso, disso. Então, assim, acho que a gente precisa criar uma rede de apoio nesse sentido. A gente carece disso. Eu vi até um comentário de um colega que colocou aí, educação financeira é a chave. É isso, educação financeira. A gente precisa ensinar os nossos filhos, só que a gente só vai ensinar o que a gente sabe. Se a gente não souber, a gente não vai conseguir. Então, faz uma diferença muito grande. Que bom, eu fico muito feliz, né? Para mim foi uma live mais que especial, essa live com você. E desejo muito sucesso, você sabe que é de coração. Desejo muito, muito sucesso para você, excelentes escolhas, muito crescimento, não só financeiro, mas pessoal, profissional, familiar, em tudo que você fizer, tá? Fiquem com Deus, uma grande, Abundância pra gente em todos. Que a é gente se isso encontre mesmo. em dezembro, quando você Vai vier. dar tudo certo. Vai Tá sim. bom? Um grande beijo, Ani. Obrigada. Tchau. Uau, né, gente? Que história inspiradora. A Ani, uma grande mulher decidida, e depois que ela fez a Semana da Médica Investidora,
não teve medo, né? Ela não teve o que parasse ela. E olha que até o quesito financeiro poderia ter parado, né? Até o quesito financeiro poderia ter parado ela. Mas se ela tá no crescimento financeiro que ela tá hoje, foi porque ela teve coragem. Ela teve coragem de investir um dinheiro que ela nem tinha para investir. Olha que doido, né? E é muito bom poder, né, ver toda essa transformação dela. Então, eu fico até sem palavras. Espero que vocês também tenham gostado, tenham se inspirado também com a transformação dela. Aguardo vocês amanhã na aula 3. Vai ser uma aula realmente passo a passo na prática. Hoje nós tivemos reunião no Zoom e as colegas fazendo perguntas. Eu falei, é exatamente isso que eu vou ensinar na aula 3. Estratégia, diversificação, planejamento, como é que essa carteira de investimentos, os investimentos em renda variável, como que faz para investir na prática. Então, se vocês querem entender mais sobre a liberdade financeira, aguardo vocês amanhã na aula 3 às 20h13, tá bom? Um grande beijo, gente, até mais. Tchau, tchau.